Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos Shri Rupando Gauri Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 31, continuando a conversa entre o Goswami, Gopala Guru Goswami e Vijay Kumar sobre o Shuddha Sattva. Então, o Goswami ele elogiou a resposta que Vijay deu sobre Mishra Sattva, né, e Shuddha Sattva. E agora ele pergunta, ele pede, né, para o Vijay dizer como o coração da diva é iluminado por Shuddha Sattva. Então Vijay diz, Shuddha Sattva, a existência pura da diva, não se manifesta claramente enquanto ela permanece condicionada no mundo material. A diva ela realiza a sua swarupa na medida em que este Shuddha Sattva surge, mas ela não pode obter o resultado por qualquer sadhana ou karma ou jnana, por qualquer sadhana de karma e jnana. A razão é a seguinte, nenhuma impureza física pode ser erradicada por alguma outra substância que é em si mesma impura. Karma mundano é impuro por natureza. Então, como ele poderia remover a contaminação das impurezas de Maya sobre a jiva? E em relação a Jnana, é como se fosse um fogo, porque ela queima as impurezas, mas ao mesmo tempo também encobre o sattva fundamental junto com ela mesma, né? Ou seja, o fogo ele cria fumaça, ele cria toda uma obstrução, né? Então ele não é a melhor maneira. Então como isso pode trazer felicidade, né, que advém de termos limpado as impurezas? Não é possível. Assim, Shuddha Sattva pode apenas aparecer através de Bhakti.
que surge pela misericórdia de Krishna e dos Vaishnavas. Quando Bhakti aparece, Shuddha Sattva ilumina o coração. Então Goswami disse, é um prazer dar instruções a uma pessoa tão qualificada como você. Agora, o que mais você deseja perguntar? O Vijay Kumar disse, você já explicou sobre os 4 diferentes tipos de Nayaka, Dhirodatta, Dhirolalita, Dhirashanta e Dhirodhata. Qual deles é o Krishna? Original. Então Goswami diz, todos os 4 tipos de características heróicas estão presentes em Krishna. As bhavas mutuamente contraditórias que são vistas nesses 4 tipos de Nayaka estão todos presentes no Nayaka Krishna, através de sua Achintya Shakti, sua potência inconcebível. E ele tem a potência de manter todas as raças ao mesmo tempo. Essas bhavas atuam de acordo com o desejo do próprio Krishna. Krishna, que é dotado de características desses 4 tipos de Nayaka, né, também tem uma outra fascinante e peculiaridade secreta, que apenas pessoas extremamente qualificadas são capazes de conhecer. Então Vijay pergunta, bom, porque você já nos considerou sua grande misericórdia, né, sobre mim, por favor, então, me conte este tátua também. Os olhos de Vijay Kumar estavam cheios de lágrimas ao dizer isso. E ele então caiu aos pés de Goswami. Então Goswami o levantou e o abraçou. Seus olhos também ficaram cheios de lágrimas. E ele disse com uma voz embargada de emoção, Baba, o mistério confidencial é que o Madhurya Rasa de Krishna tem 2 tipos distintos de Nayaka. Um é o marido, Pati, e o outro é o amante, Upapati. Então Vijay diz, Prabhu, Krishna é o nosso Pati eterno. Ele deve apenas ser chamado de Pati. Mas por que existe essa relação de Upapati? O Goswami responde. Existe aí um mistério muito profundo. Né? Os passatempos espirituais são como joias misteriosas. Mas, dentre elas, para aqui a Madhurya Rasa é como se fosse a Kaustubhamani, um tipo de joia que Krishna carrega consigo no seu peito. Então Vijay diz, os bhaktas que se abrigaram em Madhurya Rasa se ocupam no bhajana com o bhava de que Krishna é o pati deles. Qual é, então, a explicação profunda de considerar Krishna como sendo nosso upapati? Então Goswami diz, nenhuma raça pode aparecer, ou surgir, se alguém concebe Paratattva como impessoal e o adora neste humor de Nirvishesha Bhava. Este processo nega a validade das declarações védicas, como, por exemplo, Rasovai Saha. O Supremo Absoluto, ele é uma personificação de todas as raças. Dita no Chandogya Upanishad 8.13.1. Nirvishesha Bhava é inútil porque ela carece severamente de felicidade. No entanto, por um outro ângulo de visão, a experiência da raça pode desenvolver gradualmente de acordo com uma variedade de Savishesha Bhava. Savishesha significa dotado de qualidades. Você deve compreender que a raça é o tattva primário de Paratattva. O Savishesha Bhava, chamado Ishvara Bhava, né, no qual nos relacionamos com o Supremo Controlador, com o Supremo como sendo controlador, é de alguma forma superior a Nirvishesha Bhava. E Prabhu Bhava de Dasya Rasa é mais elevado também do que o Ishvara Bhava do Shanta Rasa. Sakya Bhava é mais elevado do que Dasya Bhava,
Vatsalya Bhava ainda mais superior que esta, e Madhura Rasa é a mais elevada de todas. Assim como existe uma sequência dentre os bhavas, cada qual sendo melhor do que a anterior, né? Da mesma forma, Parakya Madhurya Rasa é superior à Swakya. Existem dois tátuas, Atma e Para. Atma significa nós mesmos e Para significa outros como Ashraya. A tendência natural de estarmos fixos na alma, ou seja, Atmanishta Dharma, é chamada de Atmaramata, a satisfação de estar situado em si mesmo. E este Atmaramata, neste Atmaramata, Rasa não tem qualquer assistência de alguma outra entidade em separado. Então, Krishna ele possui essa qualidade de estar sempre eternamente autossatisfeito. No entanto, ao mesmo tempo, a qualidade de desfrutar, né, com a assistência de outros, que é chamado de Pararamata Dharma, também existe nele eternamente. Então, esse conglomerado de características contraditórias está presente ao mesmo tempo em Paramapurusha Shri Krishna. Então, esta é a natureza constitucional e intrínseca, né, da suprema verdade absoluta, Paratattva. Em um aspecto de Krishna Lila, existe Atmaramata, enquanto em sua metade, né, a quintessência de Pararamata reina esplendidamente, né, em sua potência máxima. Então, o ponto máximo deste Pararamata é Parakya Bhava. Parakya Rasa é a raça impressionante que surge quando o Nayaka e a Nayika estão unidos por Raga, atração. Mesmo que a relação entre eles, né, seja para bhava, ou seja, a bhava de aceitar outro, né, como o seu amante. De Atmaramata até Parakya Madhura Rasa, existe um espectro completo de raças. Conforme raça é então levada na direção de Atmaramata, ela gradualmente fica seca. Enquanto que, conforme ela vai sendo levada na direção de Parakya, ela alcança o seu estágio máximo de manifestação. Quando Krishna é o Nayaka, Parakya Rasa não pode ser uma desgraça, né? Enquanto que qualquer outra diva ordinária, quando se torna o Nayaka, a consideração de Dharma e Adharma surge, né? E Parakya Bhava, então, se torna algo condenável. Assim, os poetas determinaram que o encontro entre um homem amante e uma mulher casada é completamente condenável. No entanto, Shri Rupa Goswami disse que, embora os Alankara Shastras tenham descritos que o papati é algo detestável e condenável, ele apenas se aplica ao aspecto mundano do Nayaka, né, do herói. Essas conclusões não podem se aplicar a Krishna, que é diretamente a fonte transcendental de todos os avataras. Então Vijay diz: por favor, conte-me sobre as características distintas de Pati. Então Goswami responde: Pati é aquele que aceitou, a mão da noiva em casamento, ou seja, o marido, né? Pati aqui está sendo traduzido como marido. Existem outros significados para Pati também, mas aqui nesse caso significa marido, esposo.
Então Vijay diz, por favor me explique sobre as características de Upapati e Parakya. Então Goswami diz, o Upapati, né, é um homem que está sendo levado por intenso apego para transgredir o Dharma e aceitar a Parakya como aceitar uma esposa, né, de outro homem, né, ou seja, Parakya, como a sua amada mais querida. Uma Parakya é uma mulher que rejeitou o Dharma, né, deste mundo, né, e transgrediu as regulações do casamento, né, e se ofereceu completamente a este homem que não é o seu marido. Existem dois tipos de Parakya, né, chamado o Parakya que é de solteiro, Kanya, e a Parakya de casadas, Parodha. Tá? Então, Krishna ele faz Parakya com esses dois tipos de mulheres, de Kanya e de Parodha. Então Vijay pergunta, agora quais são os sintomas de Swakya, ou seja, a relação matrimonial entre Krishna, né, por exemplo, e as rainhas de Dwaraka? Goswami responde, uma mulher casta, que se casou de acordo com os princípios regulativos e que está sempre absorta em seguir as ordens do seu marido, é chamado de Swakya. O Vijay pergunta, quem é Swakya e quem é Parakya para Shri Krishna? Então, as damas casadas de Dwarakapuri são Swakya e as jovens gopis de Braja são principalmente Parakya. Então, Vijay pergunta, onde esses dois tipos de consortes estão situadas? Em Aprakata Lila, nos passatempos transcendentais. O Goswami diz, isso é um assunto bastante confidencial. Você sabe que a morada transcendental é dividida em 4 partes. 3 partes representam as opulências, vibhuti, que se manifestam na morada espiritual. E que 1/4 representa a mundana, a morada material, o mundo material. Tá? Então, todo o espaço, né, de Maya, que consiste dos 14 sistemas planetários, estão situados apenas em 1/4, né, da opulência de Krishna. O rio Viraja, ele está entre o mundo material e o espiritual. E o mundo de Maya está situado, né, do outro lado deste. E o mundo espiritual no outro. Brahmadhamma, que é composto de efulgência, ele então circula, né, todo o mundo espiritual, né, por todos os lados. A parte disso, quando você penetra para além do rio Viraja, né, o céu espiritual Paravyoma é visto como Samvyoma Rupa Vaikunta. Lá, Aishwarya é proeminente e Narayana reina como o Senhor dos Senhores, sendo servido por ilimitadas e transcendentais Shaktis majestosas. São as Lakshmis. Em Vaikunta, Bhagavan tem Swakya Rasa e a Shri Bhu e Nila Shaktis servem-no como Swakya, como casadas, esposas. Acima de Vaikunta está Goloka. Em Vaikunta, as consortes Swakya da cidade permanecem absortas nos seus respectivos serviços. Em Goloka, as jovens donzelas de Braja servem a Krishna em uma raça particular. Então Vijay pergunta, se Goloka é o mais elevado dos damas de Krishna, por que então as glórias de Braja, né, foram tão exaltadas? Então Goswami diz, locais como Braja, Gokula e Vrindavana, né, estão dentro de Sri Mathura Mandala. Mathura Mandala e Goloka são não diferentes entre si, né, a Abheda Tattva. Quando este fenômeno
está situado na região mais elevada do Chit Jagat, na morada transcendental, ele é conhecido como Goloka. E quando ele está manifestado dentro do mundo material, nesse universo, ele é conhecido como Mathura Mandala. Assim, ele é celebrado simultaneamente em suas duas swarupas, em suas duas formas. Tá? Então, são dois nomes para a mesma coisa. Goloka é quando está no aspecto imanifesto, espiritual, e Braja, ou Mathura Mandala, é quando está aqui na Terra manifesto. Então Vijay pergunta, como isso é possível? Eu não entendo. E Goswami diz, tal fenômeno é possível apenas pela potência inconcebível de Krishna. Todas as atividades sob a jurisdição de Achintya Shakti estão para além da compreensão e do argumento. Esta morada eterna de Goloka é chamada Mathura Dhama na Prakata Lila, dentro do mundo de elementos grosseiros. E esse mesmo local é chamado Goloka em Aprakata Lila. Os passatempos transcendentais de Krishna são eternos e Goloka está eternamente manifesta no Nitya Jagat. Aqueles que se tornaram elegíveis para ter o darshan desta substância espiritual veem Goloka. Não apenas isso, mas eles podem ter também o darshan de Goloka em Goloka mesmo. No entanto, a diva cuja inteligência material não pode alcançar o darshan de Goloka. Mesmo embora Gokula e Goloka seja Goloka, né, as divas com uma inteligência mundana, elas veem Gokula como um local mundano deste mundo material, consistindo dos 5 elementos grosseiros. O Vijay diz, qual é a qualificação para ter o darshan de Goloka? E o Goswami responde, Sri Shukadeva Goswami disse, no Srimad Bhagavatam 10, 28, 14 e 15. Embora os Gopas sejam eternamente perfeitos, eles, no entanto, descenderam a este mundo como assistentes nos passatempos de Krishna. Os Sadhanasiddha Gopas são os seguidores dos Nityasiddha Gopas. Esses Sadhanasiddha Gopas pensaram, devido à ignorância, as divas neste mundo se identificam com o corpo material. Assim, elas estão sempre buscando por diferentes tipos de desejos e se ocupam em vários tipos de trabalho para tentar satisfazê-los. Como resultado, elas vagam, né, para aceitar. Elas vagam sem um destino, aceitando nascimentos repetidos, às vezes em espécies superiores, às vezes inferiores. Nós estamos sempre ocupados na mesma atividades. Considerando isso, o grande compassivo Bhagavan Shri Krishna, que possui uma opulência majestosa e inconcebível, né, concedeu a esses Gopas o darshana da sua Paramadhama, Goloka, que está para além desta escuridão densa de Maya. A variedade neste Dhamma é eterna, uma realidade absoluta, cheia de passatempos espirituais. Este Dhamma é eternamente auto-iluminado, como a efulgência de Brahma. E ele é percebido pelos sábios e pelos sadhakas através do transe, né, num estágio que está para além da influência das 3 gunas. Então, ele diz, Baba, ninguém pode ter o darshan de Goloka sem a misericórdia de Krishna. Krishna concede misericórdia aos Brajabasis e assim lhes concede também o darshana de Goloka. Esta Goloka é uma morada transcendental, né, para além dessa natureza material. E suas variedades são a personificação da verdade eterna
e dos passatempos espirituais ilimitados. A efulgência espiritual do Brahmajyoti existe, né, ali eternamente como ah, uma radiância brilhante dos membros de Krishna. Quando o sadhaka está livre de toda conexão mundana, né, ele então pode ter o darshan deste tato especial. O Vijay diz, pergunta. Personalidades liberadas podem ter o darshana de Goloka? E Goswami diz, até mesmo dentre milhões de almas liberadas, um Bhakta de Bhagavan é muito raro. No Brahma Dhamma, as divas que se tornaram liberadas pela prática de Ashtanga Yoga e Brahma Jnana desfrutam do esquecimento de si mesmas. Assim como um homem num estado de sono profundo, né, permanece completamente inativo, estando alheio ao poder de perceber, compreender, desejar, e similarmente as divas que obtêm Brahmadhamma estão também inconscientes da sua própria alma. Então, portanto, elas permanecem como seres inanimados. O que dizer deles? Até mesmo os bhaktas absortos em Aishwarya, no caso, podem ser seguidores de Narayana, não podem ver Goloka. Os bhaktas com humor de Aishwarya prestam serviço à forma opulenta do Senhor em Vaikunta, de acordo com as suas respectivas bhavas. Até mesmo aquele que se ocupa em Krishna Bhajan, em Brajarasa, pode apenas ter o darshana de Goloka, se for suficientemente afortunado para Krishna conceder a sua misericórdia sobre ele e liberá-lo deste véu de Maya ilimitado. Então Vijay diz, bem, se apenas esse tipo de Bhakta liberado pode ver Goloka, por que então Goloka foi descrita nos Shastras como sendo, como por exemplo no Sri Brahma Samhita, no Harivansha e no Padma Purana? Se a misericórdia de Krishna está apenas disponível para aqueles que fazem Braja Bhajana, então qual seria então a razão de ter mencionado Goloka nesses textos? E o Goswami responde, aqueles Brajarasika Bhaktas, né, os quais Krishna elevou até Goloka, né, partindo deste mundo grosseiro, puderam ver Goloka completamente. Além disso, devotos puros em Brajabhava também podem ver Goloka até um certo ponto. Esses são os dois tipos de Bhaktas, Sadhaka e Siddha. Os Sadhakas não estão qualificados para ver Goloka. Novamente, existem dois tipos de Siddha Bhaktas, chamados Vastu Siddha Bhaktas e Swarupa Siddha Bhaktas. Vastu Siddha Bhaktas foram levados diretamente, foram trazidos diretamente de Goloka pela misericórdia de Krishna. Foram levados para Goloka pela misericórdia de Krishna. Enquanto que os Swarupa Siddha Bhaktas veem apenas a Swarupa de Goloka, mas eles estão ainda situados aqui, nessa existência material, e não diretamente em Goloka. Tá? Pela misericórdia de Krishna, os olhos deles para Bhakti estão num processo gradual de se abrir. Assim, existem muitos estágios de elegibilidade em cada grupo. Alguns veem um pouco, outros veem um pouco mais, e assim por diante. Então, na medida em que Krishna for misericordioso com eles, eles verão Goloka. Assim que eles estiverem no estágio de sadhana, né, qualquer darshana que eles obtenham de Gokula será misturado com Maika Bhava, ou seja, um sentimento dominado por Mahamaya. Após cruzar o estágio de sadhana e entrar no nível de Bhava, então o seu darshana pode ser quase puro. Né? Mas quando eles entram então no estágio de Prema, eles então podem ter o darshan completamente puro de Goloka. Então Vijay Kumar pergunta, Prabhu,
Em que respeito são Goloka e Braja diferentes uma da outra? E o Goswami responde: tudo que nós vemos em Braja está presente em Goloka, mas vários aspectos são diferentes devido às diferenças de fé, né, daquele que observa. De fato, não existe diferença entre Goloka e Vrindavana. Eles apenas aparecem diferentemente, né, para diferentes observadores, dependendo da visão deles. Né? Pessoas que são extremamente ignorantes veem tudo em Braja como material. A visão de uma pessoa em Rajaguna é um pouco mais auspiciosa comparada àquela que está em Tamaguna. E aquelas que estão situadas em Sattva-guna têm um darshana de Shuddha Sattva, de acordo com a sua capacidade de ver. A visão de todos é diferente de acordo com suas qualificações. Então, nós vamos encerrar aqui e continuar na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvesha kripa sindhuve vacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.